Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética. No vídeo devocional de hoje eu quero que você aprenda a romper com toda a egrégora do inferno. Egrégora maligna, satanista, de feitiçaria, de ocultismo, de seta contra a tua vida. Sabe que algumas dessas egrégoras malignas nós mesmos construímos pela confissão da palavra da derrota, do pessimismo. Nós nos alimentamos de lixo espiritual e geramos um campo eletromagnético, geramos uma redoma de pensamentos críticos, de medo, de pânico, de enfermidade, de pornografia, de ódio, de raiva. Aquilo que tem entrado pelos portais do olho, da boca, da audição, da degustação, do paladar, da respiração, tem te contaminado. Não adianta você achar que vai criar uma egrégora boa se você faz pactos de reação química diariamente entre a nicotina do teu pulmão e a tua corrente sanguínea. São pactos de sangue entre a cocaína, a heroína ou qualquer outro tóxico que você abre portais demoníacos na sua glândula coronária, na sua glândula pineal, no seu cérebro. E depois você acha que você controla e faz isso quando você quer. Mas depois de alguns meses você está sendo escravizado e destruído por este reação química, por esse consumo caro de tóxico, e está sendo destruído pelos demônios que se aproveitam desses portais para se estabelecer, para encostar, para se assentar sobre o teu ombro, sobre o teu pescoço e te oprimir. Vamos quebrar com tudo isso na palavra de hoje. A palavra de hoje, ela é romper com uma egrégora do inferno. Então eu tenho que explicar esse conceito. O que é egrégora? Ou egrégoro? Ele no grego significa velar, vigiar, é como se denomina a força espiritual criada a partir da soma de energias coletivas, energias mentais, espirituais ou emocionais, psíquicas, fruto da congregação de duas ou mais pessoas em um só propósito. Quando você tem uma multidão de pessoas comprometidas em criar uma realidade espiritual, em criar uma bolha psíquica de um pensamento, em criar uma energia quântica, seja para o bem, para a luz, para a cura, para a provisão financeira, ou seja para o mal, para a maldição, para destruir um casamento, para acidente de automóvel, para a catástrofe, para trazer à existência a catástrofe, a fatalidade na vida de alguém. Muitas fatalidades acontecem sem que você tenha consciência e controle sobre elas. Outras fatalidades acontecem porque alguém usou o seu espírito humano no mundo quântico para ativar e trazer à existência o mal na sua vida ou na vida contra alguém. É disparado esta egrégora maligna. Feiticeiros, satanistas, ocultistas são especialistas nisso. O que você talvez nunca tenha aprendido é que a igreja do primeiro século, com os santos jejuando, orando, intercedendo em louvor, adoração, de casa em casa, partindo o pão, eles também eram especialistas em criar egrégoras de glória, egrégoras de luz, egrégoras de santidade, de obediência. Por que o partir do pão e a reunião de oração nas casas, nos lares? Por que a necessidade de pessoas mandarem passagem aérea para mim e para minha equipe, para irmos em outros países ou em outras cidades, passar 7 dias em jejum, uma oração na sua empresa, no seu escritório, na sua loja, no seu gabinete de deputado estadual, de vereador, ou em alguns casos até de deputado federal? Por que a necessidade de fazer uma oferta, de financiar passagens aéreas, hospedagem e no final do período de jejum, alimentação nos restaurantes e agora ser treinado, ser mentoreado, receber instrução, receber oração, mas acima de tudo, nós como uma equipe de intercessores, de adoradores, criando naquela empresa, naquele escritório, naquela loja, naquela escola, naquela universidade, uma egrégora de perdão, de reconciliação, de cura, de livramento, de misericórdia, de provisão financeira, uma egrégora do reino de Deus para destruir egrégoras da maldade. Isso é real.
Isso não é ficção científica, nem superstição hollywoodiana. É assim que o mundo espiritual funciona e é assim que nós nos relacionamos com o mundo espiritual. Eu vou te mostrar um cara que estava criando uma egrégora de 40 dias ao ponto de paralisar o povo de Deus, fazer o exército de Deus xixi na calça, ficarem passivos com medo, e a mente deles estava se alimentando dessa egrégora de feitiçaria, dessa egrégora de desonra, essa egrégora de derrota, essa egrégora de medo, pânico, surto, ao ponto do cérebro do rei não funcionar direito, ao ponto do cérebro dos conselheiros não ter caminho de eletricidade inspirados por Deus para achar a solução do problema. Alguém tem que vir de fora, que não está nessa bolha de pensamento eletromagnético do inferno, alguém vindo de fora, saindo de uma atmosfera de adoração, de comunhão, de fé, de relacionamento vertical com o Deus Todo-Poderoso, e esse cara que vem de fora tem a chave, não só a ousadia, a coragem, a habilidade técnica, mas ele tem a egrégora sagrada, divina, para dissipar a egrégora maligna e demoníaca. Do que eu estou falando? Eu estou falando de Davi, sendo enviado e sendo inserido no meio de uma bolha de pulso psíquico eletromagnético das trevas, gerada pelo Golias filisteus e milhares de soldados de filisteus que visualizavam, que falavam palavras de maldição contra o exército do povo de Deus, contra o exército de Israel. Eu estou falando de 1 Samuel capítulo 17, versículo 42. Veja como Deus rasgou, rompeu e destruiu a egrégora das trevas, criada e validada pelo pulso psíquico dos filisteus para amedrontar e paralisar o exército do Deus vivo, através de um jovem guerreiro, adorador, pastor de ovelhas, que tinha a missão de levar 10 queijos para os seus irmãos comer no campo de batalha. Mas ele estava vindo de uma atmosfera espiritual totalmente diferente, enquanto eles estavam escravos de uma atmosfera espiritual totalmente oprimida pelos demônios. Eu não sei qual é a egrégora da tua casa, qual é a egrégora da tua empresa, qual é a egrégora da tua loja, qual é a egrégora da tua família. Eu não sei qual é a egrégora das últimas gerações, se é uma egrégora de desonra, de estupro, de abuso, de violência, mas eu sei que em Cristo Jesus tudo se faz novo, inclusive a fé e a chave de autoridade para romper egrégoras do inferno, egrégoras malignas, e estabelecer atmosferas angelicais, atmosferas de bênção, de cura, de saúde, de provisão, atmosferas de unção extraordinária. Conforme o ídolo que você adora, conforme a personificação histórica, mitológica de um personagem da igreja que você cultua, você ativa uma egrégora correspondente àquele ídolo que você invoca. E muitas vezes essas egrégoras são demoníacas, disfarçadas de adoração a santos históricos ou mártires da igreja, mas no fundo são demônios que se alimentam dessa reza, dessa novena, dessa romaria, dessa adoração que não é única e exclusiva ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, Jesus, o ressurreto, o Cristo. Versículo 42 do capítulo 17 de 1 Samuel: e olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou. Porquanto era jovem, era moço, ruivo e gentil de aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu um cão, um cachorro, para que tu venhas a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi, dizendo mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Porém, Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Deus dos exércitos, Yahvé Sabaoth, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e vou ferir-te, e vou tirar a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo para as aves dos céus e as bestas feras da terra comer. E saberá que há um Deus em Israel. E saberás, toda essa congregação, que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor
é a guerra, do Senhor pertence a batalha, Ele vos entregará nas nossas mãos. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforge e tomou dali as pedras, e com a funda lhe o atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, e com uma pedra feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Porque isso correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou agora da espada do filisteu e cortou-lhe, tirou-lhe da bainha e o matou, cortou com ela a cabeça do gigante Golias, do filisteu. Vendo então os filisteus que o seu herói de guerra era morto, fugiram. Havia uma atmosfera, havia uma redoma de pensamentos e uma bolha eletromagnética de maldição, de xingamento, de palavrão, de derrota, de medo, de fraqueza, de covardia, que invadiu a alma, invadiu a mente dos soldados do exército do Deus vivo. Saul não sabia como administrar essa situação. Os generais de Saul, os conselheiros de guerra de Saul estavam tão passivos e acovardados quanto os seus soldados, e os filisteus estavam expandindo o seu pulmão, estavam convencidos da sua vitória. Então, naquela egrégora ali, naquela bolha psíquica de pensamento eletromagnético das trevas, várias pessoas se uniram para criar uma atmosfera de morte, de derrota para Israel, e lançaram isso sobre Israel, e isso estava funcionando sobre o povo de Deus. Então não pense, porque você vai na igreja, você não é alvo dessas egrégoras malignas. Não, você é alvo. Você tem que aprender a fazer o que Efésios diz: levantar o escudo da fé e neutralizar os dardos inflamados do maligno. Vá para a igreja, seja um religioso e fique com o escudo passivo, sem neutralizar os dardos inflamados do diabo, para ver se a sua mente não te leva para pornografia, para prostituição, para o ódio, para a raiva, para a vingança, para a mentira, para a ira, para as coisas maus de um sistema corrompido de pecado. Como diria Isaías, temos lábios impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Vai se entregando a essas teologias confusas que você escuta aí pelo YouTube, vai se alimentando dessas abobrinhas para ver se a promessa de Deus não aborta na tua vida. Então, receba essa palavra, destrua toda a egrégora do inferno que foi enviado contra você. Davi vem de um ambiente de adoração, de um ambiente de comunhão. Davi diz para Saul: eu não tenho medo de Golias, porque eu já fui treinado por Deus lá no secreto quando ninguém estava olhando para mim. Eu já matei o urso, já matei o leão, arranquei a ovelhinha da boca do leão, eu estou pronto. Deixa comigo que eu vou matar esse gigante incircunciso que está blasfemando e tocando na santidade de Deus. Toca na igreja, toca no chamado de ministros realmente ungidos e realmente chamados por Deus para viver tempo integral da obra. Fala da oferta que ele recebe, toca nele para ver se a lepra não entra na tua contabilidade financeira, se a lepra não entra no teu casamento. Vai, toca. Ah, eu tenho que trabalhar e ganhar e ter que gastar esse dinheiro fazendo tratamento médico também, tratamento, massagem e tantas outras coisas. Chega de comer o pão de dores. É tempo de comer o pão bendito, o pão abençoado, o pão multiplicado sobrenaturalmente pelo Senhor. Vamos criar egrégoras de luz. Vamos juntos nos unir num propósito de manifestar riqueza, de manifestar virtude, de manifestar saúde, de manifestar cura, manifestar restauração de casamentos, conversão do coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, para que a terra não seja mais amaldiçoada. Vamos juntos começar a construir bolhas eletromagnéticas e propósitos de unidade psíquica, emocional e espiritual, para que a glória de Jesus seja revelada nos filhos maduros. Eu te abençoo com essa palavra. Você é um Davi que vai mudar a atmosfera do mal e vai trazer a realidade do céu. Não só para o filisteu ímpio saber que existe um Deus mais poderoso do que os ídolos dele, mas para que os teus irmãos
que comungam da mesma fé, no mesmo Jesus que você, que estão abatidos, desanimados e estão assim perdendo a fé deles na igreja, na Bíblia, no Deus das Sagradas Escrituras. Tenham a sua fé revigorada, ressuscitada. Tempo de reavivamento. Prepara-te. O Senhor vai usar você como um catalisador. Deposite sua oferta, mande seu pedido de oração, vamos subir a montanha em jejum, compartilhe esse vídeo, faça seu comentário aí. Até o devocional de amanhã. Em nome de Jesus.